Vou falar sobre o poder e o efeito do poder na destruição dos tecidos sociais. A espécie humana, já tinha falado antes, a espécie humana é um grupo, a espécie humana é um grupo lato. Uma espécie é um grupo lato. É um grupo funcional que determina elementos que funcionam entre si e vão perpetuando esse grupo. A espécie humana está dispersa por vários ecossistemas em células grupais. Portanto, são células grupais que estão espalhadas ao longo dos ecossistemas. E fazem, o conjunto delas são tecidos grupais. Portanto, a espécie tem funcionamento interno, forma grupos, portanto o indivíduo é um elemento temporal de um grupo, o grupo perpetua-se, ele é o resultado dos grupos anteriores e vai contribuir para o grupo posterior. Tal funcionamento da espécie. A espécie humana, quando está saudável, forma sociedades. Sociedades é um grupo de sócios, em que há um equilíbrio interno entre eles. Portanto, a base da sociedade é o equilíbrio, que é representada na antiguidade clássica como uma balança, tal justiça. Direito é a posição do fiel da balança. Como é que funciona o comportamento humano? O que determina o comportamento humano é a cultura, mas há um funcionamento interno dentro do grupo. Portanto, os indivíduos autorregulam-se. Quando estão saudáveis, os tais pares, quando alguém tem um comportamento errado ou uma premissa errada, os outros controlam e ele fica certo. Portanto, quando alguém abusa, o outro não deixa abusar e esse percurso de abuso desaparece e os indivíduos voltam então ao equilíbrio. Portanto, a sanidade mental depende do grupo. Se o grupo for saudável, mantém a sanidade mental dos indivíduos. A sanidade mental do indivíduo depende do grupo. Se o indivíduo abusa e deixa abusar, ele vai começar a delirar. Porquê? Porque não tem contrapartida do grupo. Portanto, num grupo, o que acontece? O indivíduo tem um peso e um contrapeso. E é isto que mantém o equilíbrio. Portanto, o indivíduo, quando desvia a rota, os outros fazem o contrapeso e ele volta à rota. Isto aqui é a base não só da sociedade, aqui estamos as tais sociedades, funcionamento da sociedade, conjunto de sócios. Este funcionamento interno é essencial para a sanidade mental de todos os indivíduos. Tal peso e contrapeso. Portanto, a sanidade mental do indivíduo depende da cultura e das práticas da cultura. Se a cultura for saudável, determina uma sociedade e a sociedade tem um funcionamento interno saudável, em que o indivíduo, sempre que ele sai da norma, sai do equilíbrio, os outros atuam como contrapeso e vão tendo equilíbrio. Quando a cultura está patológica, vai determinar um grupo completamente diferente, que é o grupo de poder. A base do grupo de poder, o que é um poder? Poder é um desequilíbrio. Poder, temos então o poderoso e o apoderado. Aqui temos justiça, que é a base. A justiça é a base não só da saúde do grupo, mas principalmente da saúde dos indivíduos do grupo. Sempre que o indivíduo sai fora da norma, a justiça vai pô-lo na norma outra vez. Aqui, quando há poder é sempre uma justiça, bem óbvio. Este sistema desaparece. Estes indivíduos abusam destes. Não têm o contrapeso do grupo. Resultado, o poder determina perda de sanidade mental a todos. Tanto ao poderoso como ao apoderado. O poderoso começa a delirar, que é muito superior aos outros e pode mandar, não sei, e começa a ter os delírios típicos de quem tem excesso de liberdade. Portanto, poder é o rol da liberdade dos outros. Aqui mantém-se no domínio da liberdade, aqui é o contrário. E o apoderado perde capacidade de decisão, passa a ser o tal rebanho de senhor e tem comportamento de gado. Portanto, ele deixa de se organizar com os seus iguais para andar ao acaso de terceiros. Portanto, um poder é um grupo vertical. Que é o grupo fragmentado. O grupo vertical está fragmentado entre os poderosos e os apoderados. Estão divididos.
É um grupo fragmentado, a base são as interações antissociais. Aqui são comportamentos sociais, aqui são comportamentos antissociais. O que acontece quando se forma um grupo de poder? Um grupo de poder é uma célula patológica. Se andar à solta, ela vai destruir o resto dos tecidos sociais. Portanto, as células sociais, se não tiverem defesas, o que é que ela vai fazer? Vai atacar e vai transformar esta parte aqui na parte de baixo. Depois, como fica maior, vai atacar o outro e vai pôr ainda maior. Começa aqui a formar um tumor, que é um cancro dos tecidos sociais. E à medida que ele vai andando, vai destruindo os outros todos. Isto é a mesma coisa que acontece quando temos uma célula cancerosa, que vai começando a destruir todas as outras à volta. O resultado, este é um grupo sem poder. É um grupo sem inteligência. Ou se tem poder, ou se tem inteligência. A inteligência termina a tal sociedade, o benefício de todos. Quando perde a inteligência, entra na idiotice e na estupidez, que é o tal grupo vertical. O poder destrói a sanidade mental dos indivíduos desse grupo, que é o grupo patológico. Os comportamentos são uns contra os outros. Prejuízo de todos. Então nós temos na história exemplos, cicatrizes de poder. Portanto, quando o poder pode ficar crónico ou pode ficar agudo, quando o grupo fica hipervertical. Quando o grupo é hipervertical, quando começa a destruir muitos elementos, o grupo fica hipervertical, quer dizer que esta parte e esta não têm ligação. Portanto, os abusos já são feitos sem qualquer contrapeso. E como a população, à medida que vai perdendo a sanidade mental, vai colaborando com o que a destrói. Normalmente, esta patologia, como é que ela é autodestruidora? Portanto, o que é que eu vou fazer? Este vai entrar em guerra com outros iguais a eles e vão matar toda a gente. Portanto, a função da patologia é destruir os equilíbrios. Portanto, o grupo de poder, o que ele vai fazer, vai andar até destruir o grupo apoderado. A função do poderoso é destruir quem lhe obedece. E observamos isso, portanto, nos nazis, os nazis destruíram a população alemã. Está bem que mataram os outros, mas quem destruiu completamente foi a população alemã. Todos os poderes são assim. E temos então outras cicatrizes. Uma das mais típicas da estupidez de poder são... Portanto, o que é que faz o poder? O poder faz um desvio comportamental. A população deixa de atuar em função dela própria, com a tal sociedade, e passa a ter de atuar em função do abusador. Portanto, perde a definição do comportamento. Portanto, a programação comportamental perde-se, começa a andar ao acaso de terceiros que ele nem conhece. Enquanto aqui são os indivíduos entre eles, portanto, os sócios decidem o que é que vão fazer e fazem esse exercício de saber o que é que vão fazer. Tem um relacionamento de causa e efeito automático. Portanto, se na sociedade faz alguma coisa errada, é a sociedade que vai sofrer. Aqui não. Aqui há uma perda, um corte entre a definição da ação e a execução. Manda o exército para uma guerra, o exército morre, para ele é indiferente. O poder continua a utilizar porque não há ligação nenhuma. Portanto, e é essa perda de ligação entre causa e efeito que faz com que o poderoso comece a entrar em delírio. Porque ele não tem o impacto da realidade. Vou dar um exemplo. Se um indivíduo quer ir subir uma montanha muito alta, se for por seus pés, a meio do percurso já está farto, já sabe se essa ideia é boa ou má, se vale a pena. Se for às costas dos outros, depois de subir aquela, quer subir outra maior porque não lhe custou nada. Portanto, não há uma ligação entre a decisão e o efeito da decisão. E isso acontece no poder. Portanto, há uma destruição comportamental. As cicatrizes do poder, podemos ver, a mais clássica são as pirâmides do Egito, que é um exemplo de estupidez. Portanto, andaram milhares de pessoas a puxar pedras para fazer um edifício para um indivíduo morto, para um túmulo. Portanto, o edifício é completamente indiferente para o morto, está morto, e no entanto aquela população toda andou toda a puxar pedras, a ter uma vida deplorável, a ter problemas de saúde por causa disso, deixaram as famílias, deixaram o grupo próprio para andar a fazer uma estupidez que é que são as pirâmides do Egito. Temos mais. Portanto, a espécie humana, quando está saudável, não deixa, é uma espécie saudável, natural, não deixa rastro. Se deixa rastro é porque houve estupidez, houve perda numa coisa que não serve.
Portanto, aqui, a tal pirâmide, a pirâmide do Egito, foi apenas um capricho de um poder. Como era uma população doente, padecia de poder, estava a ser comandada para a estupidez. E a estupidez determina comportamentos para prejuízo de todos. Portanto, o faraó, no delírio dele, do outro mundo e não sei o quê, não teve proveito absolutamente nenhum, porque está morto. Durante a vida andou a estorvar os outros, através do poder, para que façam a tal construção da sua estupidez. O resultado é a tal destruição real da vida das pessoas para um delírio. E hoje temos uma coisa semelhante, que é a tal ciência, que inventou, que é criadora de mundos, não é? Mundos novos de progresso científico, e também tem a população toda a destruir os ecossistemas, tem uma vida péssima em campos de concentração industriais, a destruir ecossistemas, e no final temos vidas humanas destruídas em fábricas e os ecossistemas destruídos. Porquê? Novamente, poder. Portanto, poder é um desequilíbrio interno de um grupo, uma patologia grupal, que destrói uma sociedade e transforma o tal rebanho do Senhor. Um pastor é um parasita de rebanhos. O poder é um parasita dos apoderados. O que ele faz? Vai comandá-los em função dos seus caprichos. Como ele não deixou de ter a atividade normal do ser humano, aqui tem a atividade normal do ser humano, que é tratar dos seus, tem os amigos, tem a parte do grupo. Aqui não. Aqui, como não há os seus, estão todos fragmentados. Portanto, isto aqui é a base de uma delinquência. Quem tiver mais delinquência sobe ou baixa, no caso da guerra. Portanto, os que vencem a guerra vão usar os que perderam. Escravizam os outros. Depois começam a ter desvios comportamentais porque têm escravos. Naturalmente nunca tinham escravos. E o que estão a fazer então, são parasitas do tal dos escravos. E vão ter uma conduta determinada pela patologia. Uma deriva comportamental decorrente da patologia, decorrente do poder. Portanto, o ser humano só é inteligente quando está saudável. Senão perde essa capacidade. A inteligência dá a percepção do todo, dá a orientação, e há o sistema interno de orientação dos indivíduos uns com os outros. Quando as coisas correm mal, eles tocam uns aos outros. Comportamentos sociais. Quando perde essa capacidade de ver o todo, começa a ver só ele próprio, transforma-se num tal idiota, indivíduo que pensa só nele próprio. Quando junta os vários idiotas, o resultado é o confronto, e o resultado do confronto é os que venceram vão abusar dos que perderam e vão formar um tal grupo vertical. Se os outros grupos não tiverem anticorpos, eles vão abusar de todos. Vou dar um exemplo histórico. Na cidade greco-romana, eles tinham a instituição militar, a sociedade, viviam em sociedade. Eles tinham os militares. Militares é a sociedade preparada para a guerra, para que um agente patológico, um poder, não os transformasse em rebanho. Portanto, a instituição militar são os anticorpos, são as defesas naturais da sociedade contra os parasitas, contra os delinquentes, os tais da guerra. As delinquências principais são a guerra e o mercado. Portanto, guerra é o confronto físico, o mercado é a corrupção. Portanto, o mercado, que é a base do mercado é tal oferta e procura, que em termos de comportamentais a oferta é o indivíduo sequestra os meios e depois não usa nem deixa usar, a não ser que lhe dê o que ele quer. Portanto, faz chantagem, sequestro para chantagem de meio. Portanto, oferta é chantagem, procura é suborno. O indivíduo vai lá, paga para ele fazer o que ele quer. Portanto, suborno e chantagem. E isso destrói o funcionamento interno da sociedade. Através da corrupção mercantil, ele vai destruir as ligações entre indivíduos da mesma sociedade. E vai transformar essa sociedade num tal, no poder. Portanto, como é que eles organizavam? Contra a corrupção, portanto, contra o agente bélico, o parasita bélico. Eles tinham a instituição militar. Para não terem corrupção, eles organizavam-se eles próprios, porque uma sociedade organiza-se em função dela própria. Enquanto que no poder, o grupo é organizado em função do poderoso e em total desrespeito do apoderado. O que eles faziam? Eles organizavam-se eles próprios, portanto faziam tal economia. Economia são as regras da casa, as regras de distribuição da casa. A casa era a cidade, quem vivia na casa era a sociedade, portanto regras da casa. Portanto, eles é que decidiam os meios a quem é que iam ter. Como eles eram agricultores, a distribuição de terras, a sociedade dava as terras às famílias, aos sócios, para os sócios contribuírem com a colheita, para depois organizarem o benefício de todos. Porque o objetivo da sociedade, como são todos do mesmo lado, é o benefício de todos. Aqui é a negação do benefício de todos. Aqui é o benefício de uns para prejuízo de outros. Ou, no caso dos delírios, prejuízo de todos. Portanto, aqui temos sociedade, poder crónico
e poder agudo. Poder agudo é, normalmente, a transição. Quando este começa a ficar demasiado alto, passa a ter poder agudo e começam os delírios começam a aparecer cada vez mais aberrantes. Portanto, aqui, a propriedade era determinada pela sociedade. A propriedade resultante das regras da casa, das regras da sociedade. Primeira parte da Idade Média, propriedade resultado da guerra. Já estamos num esquema de poder, numa lógica de poder. Já não estamos numa lógica de sociedade, estamos numa lógica de poder. Propriedade é o resultado do jogo. Segunda parte da Idade Média, poder decorrente da corrupção mercantil. Aqui, a economia é a organização interna de uma sociedade, cujo objetivo é o benefício de todos. Quando não há isso, quando é cada um por si, quando o corruptor consegue corromper toda a sociedade, destrói as defesas internas, ele forma o tal poder mercantil. Nós chamamos hoje de poder financeiro. O que é que faz o agente mercantil? Põe a população a pagar para aceder aos meios que ela própria produziu. Que é o que nós temos hoje. Através da corrupção, o que é que ele faz? Na cadeia de fornecimento de meios da população, ele, através do suborno de uns para a chantagem dos outros, vai tomando conta de todo o processo. Sequestra os meios para chantagear o seguinte e vai fazendo isso. Como pode fazer isso? Porque estamos na Idade Média, não há ordem pública, não há economia. Portanto, o negócio é um crime económico. É a negação das regras da casa. É a mesma coisa que aqui com o indivíduo, em que o filho toma conta de um corredor e depois obriga o resto dos indivíduos a pagar, o resto dos familiares a pagar para passar no corredor. Portanto, isso é completamente aberrante. No entanto, é isso que acontece na população, porque a população não se organiza em sociedade. Portanto, sempre que a população não se organiza em sociedade, vai entrar em poder. Sempre que não organiza o equilíbrio, vai ficar desequilibrada e vai ter os comportamentos de poder. E vai viver mal. Na sociedade tem os sentimentos positivos, tem um órgão social. Uma sociedade é um órgão social. O indivíduo tem os proveitos sociais, como a amizade, a camaradagem, a liberdade. Portanto, aqui é que se mantém a liberdade. O domínio de liberdade é este balancear. Este balancear. Aqui estão fora, este está acima da liberdade e este está abaixo da liberdade. Portanto, estão fora da liberdade. Porque ele, poderoso, destrói, apropria-se da liberdade do outro. O que é que ele faz? O indivíduo, em vez de estar a atuar em função dele e dos seus, da sua família, não, vai estar a atuar em função do parasita. Portanto, só há liberdade quando há sociedade, que é o grupo que termina. O indivíduo sozinho está completamente indefeso. E o resultado vai ter aos delinquentes. Portanto, a sociedade determina os tais proveitos sociais, os prazeres sociais, como a amizade, a camaradagem, a segurança, a liberdade. Porque tem o grupo social saudável. Quando tem o grupo social doente, vai ter um poder, ele vai ter os sentimentos típicos deste grupo, que é inveja, ódio, rancor e afins, sentimentos negativos, dores, são dores grupais, dores sociais decorrentes do grupo disfuncional. A base deste grupo é sempre uma delinquência. Na primeira parte da Idade Média era a guerra. Agora é o roubo. O roubo através do mercado. Nós hoje podemos ver isto em termos históricos. Portanto, na civilização greco-romana, primeira parte da Idade Média, segunda parte da Idade Média. O que aconteceu daqui para aqui foi tal cultura. A cultura mudou. Aqui era uma cultura da sociedade, portanto a base da cultura é sempre religião, regime, rotina. A religião vai terminar o regime e o regime vai terminar a rotina. Aqui era a religião dos manos, a religião da família. Os deuses viviam em sociedade e a população repetia esse modelo. Veio a teologia abrâmica, a negação do grupo humano, a negação da sociedade e diz que é o rebanho do Senhor. A própria religião ensina a destruir a sociedade para fazer um poder. Então, faz um inferno aos outros para transformar num rebanho do Senhor. Quando o tal inferno aos outros e tal produção de prejuízo, já estamos no domínio da estupidez. Portanto, prejuízo. Comportamento para prejuízo de todos. Para depois submeter o indivíduo, depois o indivíduo ficar doente, começar a delirar e ter então poder agudo. Aqui, com a perda da civilização greco-latina, vieram as barbáries das periferias, a barbárie germânica e a barbárie abrâmica, que são do deserto e do inverno. São populações completamente atrasadas. É preciso ver que a sociedade só existe quando os sítios são bons, quando há abundância de meios.
Quando começa a haver carência de meios, tal como o nosso corpo, se nós não comermos o suficiente, começamos a ter perdas e uma das perdas é a capacidade intelectual desaparece. Os indivíduos ficam idiotas e estúpidos. E os germânicos era uma população que vivia nas piores terras da Europa, portanto, onde é hoje a Holanda, que é um pântano salgado, e onde é a Dinamarca e a Escandinávia. São os piores sítios da Europa. Porquê? Porque eles foram para lá? Porque tiveram de fugir todos. Portanto, uma população miserável, com o rancor de ter perdido as guerras todas e ter fugido, ter sido obrigado a fugir para os piores sítios da Europa. Portanto, essa população, quando a civilização morreu, eles entraram pelo cadáver dentro e começaram a delirar. E entraram lá dentro e encontraram o elemento que destruiu a civilização, que foi a teologia abrâmica, que é compatível. Portanto, são populações que cooperam com quem a destrói. Portanto, aqui a população não coopera com quem a destrói, tem tal justiça, e eles juntam-se para erradicar delinquentes. Aqui não, aqui colaboram com os delinquentes. Primeira parte da Idade Média, a população era destruída em guerras. A corte, o que é que fazia? A corte de poder dedicava-se a inventar pretextos para matar a população na guerra. Como a população cooperava com eles, morria nas guerras. Portanto, morreram nas guerras. Segunda parte da Idade Média, a mesma coisa. Temos aqui uma corte que se dedica a inventar pretextos para roubar a população e a população colabora com eles. A população participa nessa parte de colaborar com quem a destrói. Portanto, a população produz os meios e depois anda a pagar para aceder aos meios que ela própria produziu, em vez de erradicar o sistema feito pelos agentes de mercado. O agente de mercado vai sempre exigir cada vez mais, como é óbvio, como se vê hoje, até através da tal dívida. Começar a inventar que a população deve aos banqueiros, lhe deve alguma coisa. Quando o banqueiro nunca fez absolutamente nada, o que é que o banqueiro faz? Usa uma população estúpida e põe a população a pagar para aceder aos meios que ela própria produziu. Então, sempre que ela acede a qualquer meio, vai ter de pagar ao banqueiro que está de fora só a receber e exigir receber. Portanto, isto aqui tem muito ao poder agudo que temos hoje. Teologia abrâmica, e aqui temos uma religião, uma semi-religião chamada ciência. Ciência, quando os germânicos descobriram um método rudimentar de extração de conhecimentos, a tal pela tentativa e erro, tal método experimental, entraram então em delírio e a dizer que são criadores de mundos novos, portanto, sempre no domínio da delinquência. Portanto, eles não querem conhecimentos para saber como é que é a saúde humana e o civismo de cumprir a saúde humana, para a realização humana. Não, acho que é exatamente o contrário. Eles continuam a ter o feiticeiro que vai submeter a realidade à fantasia. Eles procuram conhecimentos para corromper o meio. Portanto, a ciência é a corrupção. Essa é a religião da corrupção. Procuram conhecimentos para corromper os ecossistemas, para tentar impor através da corrupção. Porque há uma crença que diz que da corrupção vai sair coisas boas. Se corrompermos o outro, se roubarmos o outro, vão ter coisas melhores. Porque é absurdo. Tem a ver com a cultura germânica, que é uma cultura do roubo. O ciclo germânico, cultura germânica, cada cultura termina um ciclo. Portanto, a cultura greco-latina dos manos terminou um ciclo da civilização, da tal sociedade. Cultura abraâmica, um ciclo de delinquência, de morte. O que é que fazem os abraâmicos? Portanto, os abraâmicos são judeus, cristãos e islâmicos. Primeira parte da Idade Média, judeus, cristãos, genocídio de islâmicos e de judeus. Depois são os islâmicos, genocídio de cristãos e judeus. E agora também os judeus, genocídio de islâmicos e de cristãos. Portanto, que nós vemos uma cultura que termina ciclos de genocídios. A população perde a sanidade mental, deixa de ter comportamentos humanos e passa a ter comportamentos anti-humanos. Segunda parte da Idade Média, corrupção científica. Portanto, a estupidez científica, comportamento para prejuízo de todos. O resultado da ciência é a destruição dos ecossistemas e a população vive pessimamente. Aqui, religião de poder, regime da guerra, rotina de delinquência e mal viver. Os tais sentimentos sempre negativos, ressentimentos e ódios e afins. Religião da corrupção, regime da corrupção mercantil, tal mercado, que é um regime. Não há qualquer democracia, como é óbvio. Democracia é um funcionamento interno de uma sociedade, nós vivemos em poder. Portanto, o dinheiro não está a votos, como é óbvio. É o regime mercantil, o indivíduo que for melhor a roubar o outro, a burlar o outro, vai mandar. Através. E como quem burla mais é os tais banqueiros, os tais dedicam-se a fazer papéis de autorização e toda a gente tem que ter a autorização deles para fazer alguma coisa, para sair aos meios. E depois tem de pagar essa autorização e é por isso que eles dizem que a população deve ir para aí 3 planetas. Porque
completamente absurdo, mas que a população colabora com quem a destrói, porque tem uma cultura de poder, de colaborar com o mais delinquente, o resultado é mal viver. Em vez de os erradicar, não, colabora com eles. Portanto, religião da corrupção, conhecimentos para corromper, prática do regime da corrupção mercantil, a rotina de mal viver da corrupção. Os indivíduos passam a vida a corromper os ecossistemas e a corromper a própria sociedade e depois admiram-se do poderoso apresentar doenças mentais e ter depressões. Como é que os poderosos têm depressões? Obviamente, se destroem o órgão social para formar o tal poder e depois têm as dores típicas do poder. Todos. De cima a baixo. Todos. Porque perdem os equilíbrios, perdem os pares e sem pares o indivíduo não é nada. Sem pares perde a capacidade, perde a sanidade mental, entra em delírios e fica cada vez mais estúpido. Prejuízo para todos. Portanto, o que podemos ver aqui é que o grupo humano tem regras de saúde social. E a espécie humana, a religião, não é uma questão de fé. Isso é medieval. A religião é uma questão de conhecimento. Conhecimento de saúde humana. Conhecimento de comportamento humano. A religião vai determinar o comportamento de uma população. Se a religião for patológica, como é o caso da teologia abrâmica e da ciência, a população vai ter um desvio comportamental aberrante. Vão-se andar a matar uns aos outros ou andar a destruir tudo e todos. A destruir as próprias vidas para andar a destruir ecossistemas. Portanto, estamos sempre no domínio de uma espécie, é uma entidade biológica e é regida pelas regras da biologia. Portanto, e a base da tal biologia fina é a saúde. A religião humana é a religião da saúde humana, que contém o conhecimento de saúde alimentar como conhecimento do que é o ciclo existencial humano, o que é a saúde social humana. As regras da humanidade são regras de saúde social humana, o tal equilíbrio, os tais grupos. A espécie humana atualmente tem este tecido completamente aberrante. São os tais poderes. Estes poderes vão atacar estes, depois estes vão atacar estes, e é o costume. E isto vão ser ciclos de mal viver, ciclo patológico. As guerras são as convulsões típicas de grupos podres, de grupos doentes, patológicos. Isto aqui é uma destruição. Aqui o tempo é gasto em estupidez. Aqui. Porquê? Porque não tem uma religião saudável. E a religião saudável, como não tem uma religião saudável, não forma grupos saudáveis, forma grupos de poder. E o grupo é uma estrutura comportamental. Como se fosse um comboio, se o indivíduo está lá dentro, que anda. Portanto, a forma de viver, todas as rotinas da sociedade desapareceram. Temos rotinas de delinquência, tal riqueza. O ciclo germânico, o ciclo abrâmico é genocídios. O ciclo germânico é guerra, roubo, riqueza. Sempre na estupidez. O que é que ele faz com a riqueza? Nova guerra. Isso foi a primeira parte da Idade Média. Portanto, guerra, roubo, riqueza. É tal cultura do roubo. A segunda parte da Idade Média, em vez de roubar pela guerra, rouba pelo mercado. Portanto, negócio, roubo, riqueza. O que é que faz com a riqueza? Boa vida? Claro que não. Boa vida é pecado. Lá na teologia abrâmica, tudo que é bom é mau. Porquê? Porque é uma cultura patológica. A cultura patológica apresenta as dores como sendo a norma e a boa vida como sendo algo errado. O contrário, uma cultura saudável que apresenta a boa vida, a vida saudável, como a norma. E algo que não esteja que as dores como sinal de patologia. Aqui não. Aqui muda completamente. Portanto, o germânico rouba para ter a tal riqueza que é o roubo dos outros, o resultado do roubo dos outros. E como não tem inteligência, vai usar isso outra vez para a estupidez. Vai voltar a jogar. O que é que isso vê em termos históricos? Na segunda parte da Idade Média, quando a barbárie germânica sai da Europa, invasão da América do Norte, genocídio dos índios. Portanto, ingleses e alemães, América do Norte, genocídio dos índios. Na África, portanto, os germânicos são franceses, ingleses e alemães. São sempre o mesmo trio. O trio da miséria que saiu lá do buraco e depois agora está a andar a delirar. E anda sempre a guerra entre eles. Portanto, a primeira parte da Idade Média é sempre a guerra entre eles. A segunda parte da Idade Média saem da Europa, genocídios. Na África, os genocídios os alemães mataram 80% da população da Namíbia. Os ingleses, a mesma coisa. O Quénia, na África do Sul, por aí fora. Os franceses aqui à volta do Saara. Na Ásia, os ingleses, genocídio dos indianos.
Na Austrália, os ingleses, genocídio dos aborígenes. Portanto, estamos a ver uma população completamente estúpida. Roubaram o mundo todo para fazer o quê? Primeira Guerra Mundial. Século XIX, andaram a roubar o mundo todo com as colónias para fazer o quê? Primeira Guerra Mundial. Como sobrou, ainda fizeram a Segunda Guerra Mundial. Portanto, temos aqui o ciclo da estupidez. Não saem da estupidez. Portanto, comportamento delinquente para o roubo, para comportamento delinquente outra vez. Não tem nada a ver com a economia. Absolutamente nada a economia. Tem a ver com poder. A economia, o objetivo da economia é o benefício de todos. Portanto, eles depois da colheita iam organizar os banquetes. E tal vida social para terem o proveito social. Estão a usufruir deles próprios. Aqui não. Aqui roubam tudo para fazer nova guerra. Decorrente de complexo de inferioridade dos germânicos. Os germânicos têm complexo de inferioridade porque eles sempre perderam e agora têm a mania que são melhores do mundo, estão sempre a falar de melhores do mundo, têm sempre um ódio ao loser, porque eles são losers. Eles só foram viver para a miséria porque perderam todos. Portanto, isso está na cultura. As culturas apresentam os traumas das populações. E os germânicos, os abraâmicos, têm esses traumas e apresentam esse trauma como outro Deus que se vai vingar, tu ganhaste agora, mas depois no outro mundo ele vai-te ganhar, não sei o quê. O Deus delinquente. São populações da miséria que apresentam comportamentos miseráveis e a continuação da miséria, porque a cultura é o cultivo de comportamentos. E eles, como são miseráveis, cultivam esses comportamentos miseráveis e perpetuam a miséria. O resultado da população humana, em vez de estar a viver como humanos, está a praticar a miséria vinda desses miseráveis, dessas culturas aberrantes. Portanto, a população humana, a espécie humana, para voltar a ser humana, tem de ter higiene cultural, de erradicar a cultura germânica e a cultura abrâmica, que são as culturas da Idade das Trevas medievais, que é o que estamos hoje.